E a primeira pergunta que eu gostaria de formular a ele é o seguinte: assumiu a Secretaria de Defesa Civil com a instalação do governo Jorginho Melo e acabou dispensado ali no início do segundo ano. Todos imaginavam que pudesse vir a ser aproveitado em alguma área. Pergunto, faltou um pouquinho mais de atenção do governador em relação ao ex-deputado? Isso influenciou na sua decisão de buscar abrigo no PP progressista e por lá concorrer em 2026? Muito boa tarde, coronel. Boa tarde, por isso, satisfação, agradeço suas palavras. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Proteção e Defesa Civil do governo do Jorginho Melo. Mas antes de eu ser o secretário, eu já havia feito cursos de defesa civil. Tanto o curso profissional, eu sempre busquei o meu aperfeiçoamento intelectual e pessoal, então fiz curso de defesa civil, e dentro do Exército eu atuei na área de defesa civil em enchentes aqui em Santa Catarina. Eu servi aqui de 80 a 83, depois de 87 a 90, e depois eu retornei em Tubarão de 92 a 95. E a gente sabe que a gente convive com desastres climáticos, hoje é cada vez mais frequentes. E não só os da enchente climático de chuva, oriundo da chuva, mas também na seca do Nordeste, que é o maior desastre climático que nós temos, é permanente a seca no Nordeste. Então eu vim com experiência, mas eu tenho uma visão técnica do assunto e não política do assunto. Eu acho que algumas secretarias devem ter um desenvolvimento técnico e não político. E, infelizmente, a nomeação de um secretário, ela envolve também uma característica política. E eu procurei trabalhar sempre de forma técnica, buscando o melhor para o nosso estado de Santa Catarina, na face da proteção de pessoas e dos bens. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um diagnóstico da Defesa Civil e vi as dificuldades que a gente enfrentava. Nós não temos ali servidores de carreira na Defesa Civil, você só tem 2 servidores de carreira. Um deles atua na Secretaria de Administração Pública do Estado e outro na Secretaria de Segurança, porque ganham comissões maiores. Então, os únicos 2 servidores de carreira não atuam na Defesa Civil. A partir daí, a Defesa Civil é composta por cargos comissionados, e muitos são indicados politicamente, e também ela é mobiliada por militares da PM e bombeiros que nos atendem ali na parte da execução. Mas a gente tem uma dificuldade, porque muitos desses cargos são transitórios e mudam. E um órgão como a Defesa Civil, ele tem que ter continuidade no seu trabalho. Eu assumi, fiz o diagnóstico, vi as carências que nós tínhamos, vi os problemas na barragem do Zé Boatê, que é um problema de uma decisão judicial que vinha desde 2003, uma decisão judicial que o Estado deveria fazer obras. Essa decisão, ela transitou em julgado em 2017 e nunca foi feita uma obra, construção de estrada, construção de ponte, construção de escola, construção de casas, construção de igreja e várias outras coisas que deveriam ter sido feitas e não foram, e que ficavam como característica a Defesa Civil responder por isso, sendo que eu não tendo como secretário a competência para dizer vamos fazer uma escola. Eu não sou infraestrutura e não sou educação. Então, a gente buscou, junto ao governo, criar uma comissão na qual eu integrava e que as decisões passaram a ser executadas por todo mundo, com a coordenação minha e apoio do governador. Eu fui a Brasília, porque a barragem do Zé Boatê, ela foi construída dentro de um território indígena e é federal. Então, ali gerou críticas dos índios, porque ela não foi feita, de uma certa forma, pensando numa transição suave. Simplesmente foi decidido construir a barragem, os índios que moravam no entorno ali se dividiram em 10 aldeias, uma delas a mais de 100 quilômetros do local original, envolvendo 4 municípios, envolve ali Itapiranga, envolve José Boatê, envolve mais 2 municípios, e eu conversei com todos os prefeitos para a gente atender melhor, que eles atendessem a população indígena carente. Então, houve esse trabalho. Oi.
Agora, deixa eu só saber, ficou desgostoso ou não de Jorginho Melo? Eu gostaria de dizer o seguinte, não vou responder dessa forma. Eu gostaria de trabalhar sempre em lugar onde eu tivesse autonomia para resolver os problemas. Quando você está numa função que você não tem autonomia, o teu trabalho não será o melhor possível. E eu não tive total autonomia na Defesa Civil, isso eu posso lhe colocar. A minha saída ali não foi uma saída por falta de capacidade técnica, foi porque eu não quis fazer algumas coisas que eu não faria e não farei, porque não é do meu pensamento isso, eu tenho que agir técnico, se for secretário de saúde, eu vou ser técnico, se for defesa, eu sou técnico. E há necessidade, no momento de crise, da gente resistir a pressões e trabalhar para salvar todos e não algumas pessoas a mais. Isso aí não pode nunca ser confundido com o Titanic. O navio Santa Catarina, que estava no meio do desastre, tinha 295 cabines e a gente tinha que tratar sempre todas para salvar todos. E não como o Titanic, que se tratou para salvar algumas pessoas. E eu digo claramente isso. Eu gostaria de ter tido mais autonomia e não tive. Então, com isso, eu posso dizer a você que não fiquei desgostoso. Mas eu fiquei decepcionado e não assumiria mais cargo onde eu não tenho autonomia para tocar o meu trabalho, porque eu tenho confiança, segurança e capacidade para executar esses trabalhos. E a desfiliação ao PL tem relação com isso também? Prisco, aí já vai ao início da minha campanha. Quando nós estávamos numa reeleição, eu comentei antes de você, eu fui para o PSL, para o Bolsonaro. Mas é como um paraquedista saltando. A gente se agrupa em torno do Bolsonaro. O PSL não tinha história. Eu fui para junto dos Bolsonaro. O PL, também eu não digo que o PL não seja um partido importante, mas não tinha a mesma história sem o Bolsonaro. Se você tirar o Bolsonaro do PL, o PL vai reduzir o seu tamanho, apesar de ter o governador, vai reduzir o tamanho. Então eu não fui ali também para um partido com grande história, e sim o partido onde estava o Bolsonaro. Já agora, eu estou indo para um outro desafio, eu estou indo para um partido que tem história, que tem um senador, um dos melhores parlamentares, teve políticos, mas nesse momento está sem uma maior representatividade. Então, eu estou indo para um outro campo. E acho que é uma decisão que eu tenho a somar, porque eu me identifico com o PP, com os valores do PP, acho que nós temos representação. Não quero dizer que o PL não seja um bom partido, mas eu tenho ali um caminho melhor dentro do PP. E na minha eleição de 2022, eu queria ressaltar, eu era o deputado mais próximo do Bolsonaro, e estudei com ele, ele me trata por apelido, eu não trato por respeito. Ele me deu a medalha dos 3I, eu estudei com o Bolsonaro, veio tomar café na minha casa, mas eu não quis usar exclusivamente a imagem do Bolsonaro, como quase todos utilizaram. Eu quero ser identificado pela minha capacidade. Isso não é fácil, a gente tem que criar uma imagem, mas eu quero. E muitos não, muitos colaram no Bolsonaro. E na entrada aqui em Joinville, na composição da nominata, eu era deputado com mandato, mas foi colocado aqui o Ari Rabaioli, que concorreu no mesmo território que eu, foi colocado na última semana no Zé Trovão aqui, que entrou também na mesma situação, e aí nós concorremos em 3, dividindo os votos na cidade. E em outros locais, na nominata do PL, não foi colocado nenhum candidato a deputado em Blumenau, uma das maiores cidades do estado, ela ficou livre, e se você racionalmente, e eu sou uma pessoa racional, analiso o cenário, você não deixaria nunca de colocar um candidato em Blumenau. Eu não tive votos em Blumenau, o PL não teve, fiquei fora por menos de 1.000 votos, que se tivesse um candidato em Blumenau, provavelmente, ou menos um em Joinville, eu poderia ter sido reeleito e faria um trabalho que eu tenho certeza da capacidade do meu trabalho. Então, eu também, olhando o que aconteceu em 2022, eu fiquei inseguro em 2026 de permanecer no PL e, de repente, não ter espaço ou não ter apoio. E aí eu prefiro ir para um outro local. Assina a ficha no PP quando e candidato a federal? Prisco, olha, eu sou soldado, então eu tenho que ser uma pessoa disciplinada. Eu vou assinar para o PP, já está confirmado isso, estou declarando aqui, mas já falei antes, vocês sabem disso. O momento é outra situação. Eu tenho que aguardar, eu sou o primeiro suplente, estou agora aguardando o afastamento do SAFE, semana que vem eu assumo, mas nesses próximos períodos vão ter fatos políticos que podem me levar
a efetivamente ter um cargo. Não, de maneira nenhuma eu quero dizer, está torcendo para acontecer. Mas o julgamento do Jorge Seife, caso ele venha a ocorrer, e está previsto em maio, e haja um processo de cassação, eu sou o primeiro suplente do PL, provavelmente o candidato que for indicado pelo PL será eleito senador, havendo uma nova eleição, e eu passaria a deputado efetivo depois desse resultado. Então, eu não estou torcendo, não entendo que eu estou torcendo, mas é um fato que está ocorrendo, e quem me alertou foi você mesmo. Então, eu estou observando. Isso não impede que mais à frente eu venha a me filiar ao PP, mas já estou declarando, estou fazendo visitas às lideranças do PP para me tornar conhecido, porque também é uma coisa ruim. As pessoas que não conhecem, chega um cara de paraquedas e diz, eu quero concorrer a federal ou estadual. Eu ainda estou aberto a isso, do lado pessoal. A minha família gostaria que eu fosse a estadual, porque eu estou com um sogro com 92 anos, com dificuldade de mobilidade, não toma banho sozinho, e uma sogra com 90 anos, também com dificuldade, e minha mulher é filha única, e meus filhos estão fora de casa, então eu tenho uma certa ajuda. Mas, por outro lado, a missão é nobre, e a gente não deve fugir de missões. O militar, isso o Bolsonaro falou, se a missão for concorrer federal, eu vou concorrer, espero conseguir apresentar o meu trabalho, que pessoas me visitem, e eu quero que me comparem, eu sempre falei isso, comparem o meu currículo, comparem o trabalho que eu fiz, para poderem decidir com escolha. Qualquer contratação se faz vendo o currículo, mas na política não, se faz pela mídia, pela forma como você aparece. Então eu não tenho medo de ser comparado, vou trabalhar e não fujo de missão. Então se a minha missão for para reerguer o PP, eu concorrer a federal, é óbvio que eu vou concorrer e vou lutar, não até a morte, porque não espero não morrer ali, mas vou lutar muito por isso.